Em primeiro lugar, sejam todos muito bem-vindos ao webinar Pipefy Basics. Este webinar é uma introdução aos conceitos básicos por trás do Pipefy. No dia de hoje, a gente vai focar em ensinar um pouquinho mais para vocês sobre a nossa plataforma e como ela funciona. Esse webinar não é uma demonstração de produto, ou seja, o nosso foco não é mostrar a plataforma em funcionamento, e sim apresentar o Pipefy e os conceitos mais importantes da estrutura da plataforma. A primeira coisa que a gente precisa abordar antes de começar a falar do Pipefy em si é o que é um processo. Muitas pessoas têm dificuldade com o conceito de processo, de achar que o processo é uma coisa muito séria, muito regrada, e na verdade qualquer atividade recorrente que você execute de forma regular, desde coisas super simples como fazer um bolo, até muito mais complexas como montar um carro ou pilotar um avião, são consideradas processos. De acordo com a definição do dicionário Oxford, o processo é uma série de ações tomadas com a finalidade de atingir um objetivo específico. A gente pode definir também como uma série de passos sequenciais usados por uma pessoa ou um time para chegar a um resultado desejado. No Pipefy, a gente vai se referir aos seus processos como pipes. Esse é o nome que eles vão ter dentro da nossa plataforma. Outra dúvida que muita gente tem é se a empresa deles tem processos. A resposta é claro que sim. Todas as empresas têm processos. Desde startups até grandes empresas com milhares de funcionários, os processos estão em todos os lugares, como eu comentei com vocês, desde as coisas mais simples até as mais complexas, e os processos existem, mesmo que ainda não tenham sido mapeados ou gerenciados. Alguns exemplos de processos que são bem comuns em todo tipo e tamanho de empresa são contas a pagar e a receber, gestão de tarefas, reembolso de despesas, recrutamento, pipeline de vendas, atendimento ao cliente e muitos outros. É muito importante também, pessoal, a gente ressaltar o que diferencia processos e projetos e por que cada um deles deve ser gerenciado de uma forma diferente. Em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que gerenciar processos como se fossem projetos e vice-versa, pode e muitas vezes de fato ocasiona erros e má execução. Projetos são finitos, ou seja, eles possuem um começo, meio e fim definido. Eles são definidos ou delimitados por um objetivo, ou seja, construir uma casa ou um período de tempo. Por exemplo, uma sprint de desenvolvimento de software dura 15 dias. Então, esse é considerado um projeto de 15 dias. Os projetos são únicos e, como a gente comentou que eles são delimitados tanto por objetivo ou por tempo, eles devem eventualmente terminar. Alguns exemplos de projetos são construir uma casa, organizar um evento, etc. Já os processos, eles são contínuos, ou seja, são ciclos que acontecem contínua e repetidamente. Quanto mais você executa um processo, mais você aprende sobre ele e tem oportunidades de o aprimorar. Por serem contínuos, os processos costumam ter regras e padrões de execução a ser seguidos. Alguns exemplos de processos são fabricar carros, escrever contratos, etc. Um erro muito comum, na maioria a gente vê em muitos casos aqui, é quando as pessoas tentam utilizar ferramentas de gestão de projetos ou de gestão de tarefas para gerenciar processos, porque esse tipo de ferramenta não oferece a possibilidade para você criar regras de execução como o Pipefy oferece. Ou seja, o Pipefy você não deve gerenciar processos em gestores de projetos, mas se você utilizar um gestor de processos como o Pipefy, você tem a possibilidade de gerenciar os seus projetos dentro dela. E gestão de processos é um termo que assusta bastante as pessoas também, porque a maioria das pessoas pensa em coisas muito complexas, pensa naqueles diagramas enormes, cheios de coisa escrita. E na verdade, assim, cada uma dessas metodologias que eu vou mencionar adiciona um pouquinho, então a gente pegar a melhor parte de cada uma dessas metodologias, a gente consegue encontrar a nossa própria metodologia para gerenciar os nossos processos. No mercado existem inúmeras metodologias de gestão de processos. Algumas delas, como por exemplo a notação BPM, que é o BPMN, e o Six Sigma, são consideradas muito complexas para a maioria dos times operacionais. O BPMN, ou aqueles diagramas, as caixinhas com as flechinhas, é o primeiro contato que a maioria das pessoas tem com gestão de processos. Essa metodologia é muito boa para mapear os processos, ou seja, para você entender melhor como o seu processo funciona. Mas no dia a dia, no momento de gerenciar as atividades, ela não tem muita aplicação prática. Já o Six Sigma é uma metodologia focada em excelência, prevenção de erros e remoção de defeitos.
Apesar de ser uma metodologia muito boa e muito completa, ela é considerada complexa demais e demanda um período relativamente longo de estudo antes da implementação, que acaba encarecendo a implementação do Six Sigma. Já o Lean é uma metodologia de gestão bem ampla e popularmente conhecida pelo sistema de produção da Toyota. A interface principal do Pipefy foi herdada de uma das principais ferramentas do Lean, que é o Kanban. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre o que é Kanban. O CIPOC, ou IPO de forma simplificada, é a metodologia de gestão de processos preferida do nosso CEO aqui do Pipefy, o Alessio. O acrônimo significa Suppliers, ou fornecedores, Input, que são os insumos do processo, Processo, que são os passos da execução, Output, que é o resultado, e Customers, que são os clientes. Essa metodologia é muito boa, muito simples, e ela é focada em identificar os insumos e as entregas do seu processo para depois conseguir mapear os passos da execução. No e-book que o Alessio escreveu, chamado The Ultimate Guide to Organize Your Business, depois eu mando para vocês o link para download gratuito no nosso site, ele usou um exemplo bem simples e fácil de entender para explicar a metodologia IPO, que é a forma reduzida do CIPOC, que então a gente tira os fornecedores de uma ponta e o cliente da outra e fica só com os insumos, o processo e os resultados. Esse processo a gente chamou de Make a Baby 2.0. Os insumos são um casal, flores, um jantar, vinho, Netflix. Os passos desse processo: convidar para um jantar em casa, comprar flores e ser romântico, servir jantar com vinho, sugerir assistir um filme, e os resultados: 40 semanas depois, um bebezinho, contas a pagar, nova rotina e muita felicidade. Esse é um exemplo bem simples e bobinho para a gente explicar como funciona, mas realmente ajuda a entender essa metodologia. Até porque nesse processo todos nós já fomos o output e um dia a gente pode ser ou virá a ser o input desse processo. O Kanban é uma metodologia de gestão que surgiu nos anos 50 como um sistema de controle de inventário. Ele foi desenvolvido por um engenheiro industrial da Toyota chamado Taiichi Ohno. O Kanban funcionava assim, era literalmente um cartãozinho que ia passando pelas fases da linha de produção dos carros para controlar o inventário de peças. Então, esses cartõezinhos, esse quadro, que é o primeiro contato que a maioria das pessoas tem com o Kanban, surgiu dessa primeira versão inicial. No Pipefy, a metodologia funciona da mesma forma, só que as fases e os cards do processo são virtuais. A interface principal do Pipefy é um Kanban, que é essa visão que vocês estão vendo aqui com colunas e os post-itzinhos nas fases, só que no nosso caso isso também é tudo virtual. No Pipefy, as fases e os campos do Kanban são facilmente customizáveis. O principal benefício de utilizar essa interface é que ela assegura que a gestão dos seus processos seja dinâmica e transparente, ou seja, todos os usuários podem ver facilmente aquilo que eles estão fazendo e o que deve ser feito a seguir. O CEO e fundador do Pipefy, o Alessio Alionso, é especialista em gestão e melhoria de processos, mas mesmo com todo o conhecimento que ele tinha várias dificuldades na gestão dos processos da sua empresa anterior. Ele foi buscar no mercado por alguma solução que atendesse às suas necessidades, mas ele não encontrou nenhuma solução que atendesse aquilo que ele esperava, ou seja, que tivesse um nível de simplicidade e permitisse gerenciar de forma dinâmica todos os processos. Foi nesse momento que ele resolveu criar o Pipefy. A gente define o Pipefy como uma forma simples, dinâmica e totalmente customizável de gerenciar processos de todos os tipos. O Pipefy é a melhor forma de gerenciar os processos da sua empresa. Ele permite que você centralize todas as suas operações em um só lugar. O nosso grande diferencial em relação às outras alternativas do mercado é que o Pipefy é simples, customizável e ele empodera o gestor a criar e gerenciar os seus processos sem necessidade de conhecimento técnico ou suporte de TI, seja na implementação ou na manutenção dos seus processos. Ou seja, o que é muito bacana, pessoal, é que o próprio gestor tem a autonomia de acessar as configurações e mudar o que ele precisar no processo sem gerar essa dependência da TI, sem ficar precisando que alguém faça essa implementação, gerando custos e gastando muito tempo com isso. É uma questão de segundos você acessar as configurações e editar aquilo que você precisa no seu processo. A estrutura da sua empresa dentro do Pipefy corresponde à estrutura real da sua empresa, ou seja, a empresa engloba todos os membros do seu time e os processos que você gerencia. Cada processo possui fases, ou seja, as fases são os passos da execução e cada fase tem campos, que são as regras de execução pré-determinados. Dentro dessas fases, a gente tem as atividades,
que são os cards que vão passando pelas fases do processo até serem concluídos. Essa é a visão do dashboard da sua empresa. Pessoal, vocês podem ver aqui que tem diversos processos diferentes sendo gerenciados em uma só plataforma. Então esse é um dos nossos maiores diferenciais também. A gente permite que você crie processos super simples, desde uma gestão de tarefas da equipe até processos mais complexos que às vezes envolvem a participação de 2 ou 3 equipes numa mesma atividade. Os processos da sua empresa dentro do Pipefy são chamados de pipes, como eu já mencionei. No Pipefy você consegue criar pipes para gerenciar qualquer processo na sua empresa, como por exemplo compras, suporte, vendas, etc. Os pipes têm diversas fases. As fases são os passos na execução de um processo. De acordo com a metodologia Kanban, que a gente já mencionou, os cards se movem lateralmente da esquerda para a direita, através das fases do pipe. O Pipefy permite editar as configurações de movimentação entre as fases, permitindo pular fases em processos não lineares. Os campos são os blocos que constroem o formulário e as fases do seu pipe. Os campos, como a gente mencionou, então, as fases são os passos na execução e os campos são as regras do seu processo. Você consegue usar diferentes tipos de campos para dar instruções ou pedir informações. Os campos ajudam a estabelecer e fazer cumprir os padrões de execução, prevenindo erros e ineficiências. Um card é uma representação visual de uma atividade em um pipe, ou seja, cards podem representar coisas diferentes em processos diferentes. Num pipeline de vendas, por exemplo, um card é uma oportunidade de venda. Num pipe de compras, ele é um item a ser comprado, e assim em diante. Agora, pessoal, eu vou passar rapidinho nesses númerozinhos para a gente dar um overview do dashboard da empresa, para você ver as principais informações que você consegue acessar por essa tela. Número 1 ali é o nome da sua empresa, o 2 é onde você clica para acessar essa visualização que está na tela, que é para ver todos os pipes da sua empresa. O número 3 você clica para acessar as suas bases de dados ou seus databases, que é uma das nossas funcionalidades avançadas. O número 4 é onde você clica para acessar os apps e integrações. Ali você acessa funcionalidades avançadas, como as automações e e-mail messaging. O número 5 é para acessar o nosso chat in-app, ou seja, se você precisar falar com o suporte, é só clicar ali no 5 para mandar uma mensagem para a gente. O 6 são as suas notificações. E o 7, quando você clica na sua imagem de perfil, vai abrir um menu com as opções My Tasks, configurações de usuário, base de conteúdo, configurações da empresa, trocar de empresa e logout. As configurações da empresa, pessoal, são acessadas somente pelos usuários admin da empresa. Se você não for admin da empresa, você não vai ter acesso às configurações da empresa. O número 8 é onde você clica para adicionar novos membros à sua empresa. O 9, para ver os membros da empresa e as permissões, caso você precise mudar a permissão de um dos usuários, é ali no 9, no ícone da pessoinha que você vai clicar. O 10 é para ver o histórico de atividades no formato de uma timeline da sua empresa, ou seja, você vai acompanhar as atualizações dos status das suas atividades na empresa. O 11 é para você acessar o My Tasks, que é uma funcionalidade que mostra todos os seus cards separados em algumas colunas, como próximos ao vencimento, vencidos, atrasados e expirados. O 12, aquela estrelinha, é uma configuração pessoal que você tem para tornar um pipe favorito e ver ele antes dos outros. Ou seja, se eu tenho o meu pipe de gestão de tarefas, eu vou marcar a estrelinha e quando eu acessar o Pipefy no dashboard da minha empresa, ele vai aparecer na frente dos outros. E cada usuário vai ver aqueles pipes que favoritar antes. O 13, aquele ícone do cadeadinho, marca que o pipe é privado. Ou seja, os pipes privados só podem ser acessados pelos admins da empresa ou convidados para este pipe. Essa funcionalidade está disponível nos planos Business e Enterprise, pessoal. E é bem bacana caso você tenha processos que têm informações confidenciais, que você não quer que fiquem disponíveis para todo mundo da empresa. Então, dessa forma, você cria um pipe que ele vai ficar invisível, ele não vai aparecer no dashboard da empresa, a não ser para os admins da empresa ou os usuários convidados. E o 14 é onde você clica para criar um novo pipe. Agora a gente vai passar pelos mesmos numerozinhos, pessoal, só que pelo dashboard do pipe. Ali, número 1 e 2 é o nome da empresa e do pipe em que você está. O 3 é para acessar a visão de Kanban, que, como a gente mencionou, é essa interface principal do Pipefy, que mostra todas as fases e os cards nas fases. O 4 é a visão de relatórios, que permite que você veja e filtre todas as informações dos cards dos seus pipes em forma de tabela. O 5, chat in-app, que a gente já mencionou. 6, notificações. O 7, para abrir aquele mesmo menu. 8, convidar novos membros para o pipe. 9, ver os membros do pipe e suas permissões. 10, acessar as métricas do pipe. O 11, acessar as atividades do pipe, ou seja, aquela timeline que a gente mencionou na empresa, tem no pipe também. Então, você vai ver as atividades, você vai conseguir ver as atividades da empresa
do pipe, e dentro do card eu vou mostrar para vocês também que tem essas atividades. O 12 é uma funcionalidade de filtro que serve para você filtrar os cards do seu pipe por label, ou seja, se você tem uma label de urgência, você consegue ver só os cards urgentes, ou por responsável, então eu posso filtrar para ver só os meus cards no pipe, ou ainda para buscar por informações nos campos usados como título e subtítulo deste card. O 13 é aquele ícone da engrenagemzinha, você clica para abrir uma barra lateral, que é onde tem todas as opções de configurações do pipe. O 14 é aquele sinalzinho de mais, tanto o 14 como o 17 você clica para abrir o formulário inicial do seu pipe e criar um novo card. O número 15, ali é o nome da fase, a fase se chama Prospect e tem 6 cards nela. Então você consegue ver ali pelo cabeçalho quantos cards tem atualmente nessa fase. O 16, quando você clica ali nos 3 pontinhos, ele abre um menu com as seguintes opções: editar fase, criar nova fase, mover fase para a esquerda ou para a direita, configurar a movimentação a partir dessa fase, ou seja, você pode determinar para quais outras fases você deseja que o card possa ser movido a partir dessa fase, ou excluir a fase. É muito importante, pessoal, tomar cuidado quando vocês forem excluir qualquer elemento do pipe, porque supondo que eu fui ali e excluí essa fase Discovery que eu tenho no meu pipe. Se eu excluir essa fase, todos os cards que estão nessa fase vão ser perdidos também. Então é muito importante a gente tomar esse cuidado de não excluir informações que a gente não deseja excluir. Agora que a gente já passou pelos aspectos principais da empresa e do pipe, a gente vai falar um pouquinho sobre o card. O card é dividido principalmente em 2 lados. O lado esquerdo, onde você consegue ver as informações das fases anteriores e demais itens customizáveis, como e-mails, checklists e comentários. Já no lado direito, você vê os campos da fase atual, ou seja, os campos da fase em que você está, e o histórico de atividades, aquela timeline que eu mencionei para você. O número 1 é o título do card, ou seja, o campo que você escolheu para ser utilizado como título desse card. O 2 é a fase em que o card está. O 3 é um menuzinho ali com as opções de editar a fase ou deletar o card. Ali do 4 ao 11, pessoal, com exceção dos modelos de e-mail, ali, e-mail templates, são o que a gente chama de top buttons. São os campos fixos do card que são exibidos, a não ser que você marque nas configurações para que eles não sejam exibidos, eles vão ser exibidos em todas as fases, a não ser que você tenha dentro de uma fase um campo desse mesmo tipo que seja sincronizado. Ou seja, se eu tiver um campo do tipo data de vencimento, mesmo que eu esteja com a configuração do top button de data de vencimento para que ele seja exibido, nessa fase ele não vai ser exibido, porque eu já tenho um campo de data de vencimento nessa fase. As opções que a gente tem são data de vencimento, adicionar responsável, labels, anexos, checklists, comentários, e-mail, que são os e-mails trocados manualmente, e caso você tenha modelos de e-mail, conexões, também vai aparecer nessa parte superior direita do card. Quando você clica nesse ícone aqui do maisinho, pessoal, vocês escolhem quais desses top buttons vocês desejam exibir. Supondo, eu só quero que a pessoa possa determinar a data de vencimento na segunda fase do meu processo. Então, eu desativo esse due date, o data de vencimento, para que ele não seja exibido ali em cima. E isso vale para todos os outros elementos também. O 12 são os campos dessa fase, ou seja, aquilo que tem que ser feito nessa fase do processo. O 13 é onde a gente clica para adicionar novos campos na fase. Essa opção só está disponível para quem for admin do pipe. O 14 ele é aquele campo de comentário rápido, serve para só deixar um comentário rapidinho sem precisar abrir a seção de comentários. O 15 é o histórico de atividades do card, ou seja, você consegue ver toda a timeline de atividades desse card, desde quando ele foi criado, todos os campos que foram preenchidos, quem fez cada ação nele. É bem bacana para a gente manter um registro de atividades desse card. O 16 ali é o botão onde você clica para mover o card para outras fases. O 17 foram as informações adicionadas no formulário de início e nas fases anteriores. E o 18 é a opção de customizar o que é exibido do lado esquerdo. Ou seja, se eu quiser exibir os meus checklists ou os meus comentários ali do lado esquerdo assim que eu abrir o card, sem precisar abrir, eu posso customizar a visualização do lado esquerdo para que isso seja exibido. Antes da gente criar um novo pipe na prática dentro do Pipefy, existem algumas coisas que a gente tem que considerar, lembrando da metodologia CIPOC que a gente mencionou. O primeiro passo é estabelecer o input, ou seja, quais são os insumos do seu processo. O que você precisa, qual é a informação extremamente necessária para iniciar o seu processo. Essas informações é aquilo que você vai pedir no formulário do seu pipe, ou seja, aquilo que você precisa para dar início às suas atividades. É essencial que você peça por todas as
informações relevantes para evitar retrabalho, mas também não coloque campos demais, senão você vai aumentar o atrito e vai evitar que as pessoas sigam os passos do seu processo. Depois da gente estabelecer o input, que é o insumo do nosso processo, a gente vai para outra ponta. Então, a gente vai estabelecer o output. Qual o resultado do processo? Qual a nossa métrica de sucesso? Ou seja, o que vai marcar que o objetivo do processo foi atingido. É muito importante que a gente meça o resultado para poder melhorar o nosso processo. Depois de estabelecer o input e o output, a gente vai passar a ver os passos da execução. Ou seja, o que a gente precisa para ir do ponto A, que é o input, ao ponto B, o output. O Pipefy permite que você crie quantas fases e campos você precisar para garantir a execução do seu processo. Sempre que você for criar um novo processo, você precisa pensar nas informações que você vai querer extrair desse seu processo, usando a funcionalidade de relatórios que a gente já mencionou, por exemplo, porque obviamente a gente só vai poder extrair do processo informações que forem adicionadas nele. Na prática, criar um novo pipe é muito simples, pessoal. A gente vai acessar o dashboard da empresa e clicar em adicionar novo pipe. Quando você clicar nesse botãozinho, vai aparecer essa janela em que você vai poder escolher entre criar um pipe do zero ou clonar um dos nossos modelos pré-desenvolvidos e customizar de acordo com as suas necessidades. O Pipefy oferece dezenas, centenas de modelos pré-desenvolvidos de processos de todos os tipos para ajudar os usuários a conhecerem um pouco mais de como funciona a nossa dinâmica, e eles são todos gratuitos, pessoal. Então, entrando na nossa página de templates, que é pipefy.com/templates, você consegue ver lá todos os nossos modelos de processo para conseguir iniciar a gestão das suas operações de uma forma já pré-conformada. O formulário é a porta de entrada do seu processo, ou seja, é onde as informações necessárias para iniciar o processo vão ser inseridas. É ali no form que onde vai entrar o input do seu processo. Existe uma funcionalidade, pessoal, vocês veem aqui tem uma opção de share, que a gente chama de public form, que você consegue tornar esse formulário público e disponibilizar ele para pessoas que não sejam membros do Pipefy criar cards dentro do seu Pipe. Essa funcionalidade é bem útil em processos que a gente precisa que todo mundo da empresa crie demandas, mas não precisa que eles sejam membros, como por exemplo, processo de reembolso, solicitação de férias, todos esses processos que são abertos para toda a empresa. Você pode adicionar diferentes tipos de campos para dar instruções e solicitar todas as informações necessárias no seu formulário. Existem diversos tipos de campos que podem ser adicionados ao formulário ou às fases do Pipe. O tipo de campo que você selecionar vai depender muito da finalidade, do tipo de informação a ser inserida e das validações de formato que você precisar nesse campo. Todo campo possui obrigatoriamente um título, que é o nome do campo, e ele pode ter também uma descrição, que é uma explicação ou instrução sobre o campo, que é exibida abaixo do título, um texto de ajuda, que é aquele que você vai acessar clicando naquele izinho ao nome do lado do nome do campo, que é onde você pode fornecer mais explicações sobre o campo, colocando imagens, colocando mais instruções, coisas mais avançadas de preenchimento. Por exemplo, se você tem uma fase de selecionar um label de prioridade, você pode colocar na informação, no texto de ajuda, o que cada prioridade significa. Ou seja, em qual situação cada uma das prioridades deve ser selecionada. Além disso, existem as configurações do campo. Você pode tornar um campo obrigatório, ou seja, ele precisa ser preenchido antes de poder mover o card para a próxima fase. Tem a outra opção, que é a visão reduzida ou minimal view, que transforma um campo num link. Ele fica só a frasezinha do título do campo. Daí, quando você clica, ele expande. É bem útil se você tiver um formulário com muitos campos, que usando o Minimal View você consegue diminuir o tamanho desse formulário ainda, incluindo todos os campos. E você também tem a opção de tornar o campo editável em outras fases. Ou seja, você pode voltar no seu processo, abrir ali na lateral esquerda do card e editar os campos, mesmo não estando mais na fase em que o campo está. Existe, pessoal, uma série de tipos de campos diferentes que você pode usar para cada uma das situações. O primeiro campo ali que a gente vai mencionar é o campo de selecionar responsável. Você selecionando nesse campo, você designa o card a um ou mais membros do Pipe, de forma que a pessoa vai ser notificada, vai saber que o card é a responsabilidade dela e o card também vai aparecer no My Tasks da pessoa. Então é uma forma dela ter um controle melhor das atividades. O segundo é o campo de anexo, que permite que você anexe arquivos no card, e uma coisa bem interessante é que você pode colocar validações de formato. Ou seja, eu só quero que as pessoas possam adicionar PDFs no meu campo de anexo. Então eu coloco lá a extensão .pdf, de forma que os usuários não vão conseguir adicionar outro tipo de arquivo nesse campo. O campo checklist pode ser horizontal ou vertical, é um campo de múltipla escolha, onde pode ser escolhida mais de uma alternativa. Número 4, o campo conexão,
serve para criar uma conexão entre dois pipes ou entre um pipe e um database que permite tanto buscar quanto criar cards ou registros. Ou seja, supondo que eu tenho um pipe de vendas e eu tenho os cadastros do meu cliente num database. Eu posso usar um campo do tipo conexão para, na hora de criar um pedido de venda, eu vou lá e já seleciono o registro do meu cliente, de forma que quando eu acessar o registro do cliente, eu vou conseguir ver todos os pedidos que são relacionados a esse cliente. É bem bacana para ajudar a manter controle. E o 5 é o campo tipo moeda, que é um campo de tipo número com duas casas após a vírgula. O 6 é o campo do tipo data, que a gente tem as variações data, data e hora ou data de vencimento. A data de vencimento, pessoal, é bem importante porque você pode usar os alertas, existem vários alertas no seu pipe, um deles é o alerta de vencido, que você consegue usar automações para fazer certas ações quando o card ficar vencido. Então, o campo data de vencimento é bem útil. O campo do tipo documento tem as opções CPF ou CNPJ com validação de formato. O campo e-mail também tem validação de formato. O campo ID é o ID único do card, ele é gerado automaticamente, então você não precisa preencher nenhuma informação nele. Esse númerozinho já vai ser gerado automaticamente quando o card for criado. Número 10 é o campo de selecionar labels, se você pode selecionar entre as labels já criadas no seu pipe. 11, número e 12, telefone. O número 13 é o campo do tipo rádio, ele pode ser horizontal ou vertical, é um campo de múltipla escolha que só permite escolher uma alternativa. O campo select tem a mesma funcionalidade, ele é múltipla escolha, você pode selecionar só uma alternativa, mas ele mostra esse menuzinho é uma lista drop-down. Então ele é mais útil se você tiver muitas opções. Por exemplo, se você tem uma lista de cidades, uma lista de estados, o select é a melhor opção. Número 15 é o campo de instruções, que ele também não precisa preencher nenhuma informação, ele só serve para dar instruções para as pessoas sobre o que deve ser feito naquela fase, como eles devem preencher os campos, etc. O 16 é o campo de texto, que pode ser curto ou longo, e o 17, campo de tempo ou hora. O Pipefy oferece uma série de funcionalidades avançadas e apps para te ajudar a poupar ainda mais tempo e tornar os seus processos mais eficientes. Algumas dessas funcionalidades são as automações, os modelos de e-mail, os alertas ou controle de SLA, os relatórios, as conexões, as integrações com outros apps via Zapier ou API, o nosso database e o nosso app mobile. Além disso, tem os apps que são integrações nativas com alguns aplicativos, como por exemplo Slack, Google Hangouts, Appear.in, GitHub, GitLab e Bitbucket. Além disso, a gente tem também o app de calendário, que permite que você veja os cards com data de vencimento, que tem uma data de vencimento estabelecida numa visão de calendário, e também a gente tem o app de Sprint Planner, que permite que você planeje e execute sprints com um gráfico burn down. Todas essas funcionalidades, pessoal, a grande maioria delas a gente já fez webinars sobre elas. Eu vou mandar depois o link para vocês da nossa página de webinars, que vocês podem consultar lá os webinars anteriores, caso vocês tenham alguma dúvida específica. E também na nossa base de conhecimento, help.pipefy.com, tem bastante conteúdo sobre cada uma dessas funcionalidades. Era isso, pessoal, do conteúdo de hoje. Muito obrigada a todos pela participação nesse webinar. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe pelo chat INEP ou no meu e-mail que está ali na tela. Muito obrigada a todos pela participação e nos vemos nos próximos webinars.